Olá, meus queridos, como vocês estão? Vou gravar para vocês agora a videoaula sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? Corresponde às páginas 6, 7 e 12 do capítulo 5, tudo bem? Por que a professora está pulando as primeiras páginas do capítulo 5? Porque as primeiras páginas do capítulo 5 é produção textual. E a parte que eu vou gravar agora para vocês é de gramática. Prefiro fazer essa divisão para não confundir a cabecinha de vocês, tudo bem? Vamos trabalhar agora a gramática. Peguem o caderno de gramática para fazer as anotações que vocês achem importantes, tudo bem? Vamos lá. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Primeiro de tudo, vocês precisam lembrar do que vocês já estudaram antes sobre sujeito e predicado. Tudo bem? Sujeito, quem que é o sujeito? É aquela pessoa que executa determinada atividade numa oração, né? O que é o predicado? O predicado é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito, né? Inclusive o verbo. Tudo o que não é o sujeito é o predicado. Vamos dividir dessa forma, tudo bem? Porque o predicado, ele é dividido em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, tudo bem? Então, vocês precisam relembrar essa matéria de sujeito e predicado. A nossa matéria em si fala sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Eu vou fazer um breve resumo para vocês do que é predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal para que vocês consigam acompanhar a matéria. Mas vocês precisam saber o que é sujeito e o que é predicado, tá? Ou seja, porque isso é a base para que vocês consigam seguir com a matéria. Essa é a matéria dos anos anteriores à vida educacional de vocês, tudo bem? Bom, predicado nominal, como o nome diz, nominal, ou seja, é algo que está sendo falado do sujeito, né? E esse algo que está sendo falado sobre o sujeito está sendo ligado por um verbo. Só que é um verbo de ligação, como eu já disse, está sendo ligado, né? Liga o sujeito e o predicado, e nesse meio aqui tem um verbo de ligação, tá? Que une tanto o sujeito quanto o predicado. Tudo bem? Ou seja, vamos lá. Vou dar um exemplinho de cabeça, depois eu vou pegar alguns que eu anotei para vocês, tá? Carolina é feliz. Para quem não sabe, é um verbo de ligação, né? Carolina é feliz. Quem que é o sujeito? Carolina. Verbo de ligação é. Feliz é o quê? É uma característica de Carolina. Então, é um predicado nominal. Por quê? Essa característica é um nome que foi atribuído a Carolina, né? Então, através do quê? De um verbo de ligação. Tudo bem? Esse é um exemplo de predicado nominal. Exemplos de predicado verbal. Já no predicado verbal, o núcleo, ou seja, a parte mais importante da oração é o verbo, ou seja, algo significativo, ou algo, um estado da natureza, ou um verbo de ação, por exemplo. Vou dar um exemplo de cabeça para vocês. Carolina brincou no pátio. O que Carolina fez? Ela brincou, ou seja, ela executou algo, ela brincou no pátio. Então, brincou é o verbo significativo, ela executou determinada coisa que foi brincar, né? Então, é um predicado verbal. Por quê? Porque a parte mais importante, o que diz tudo sobre a frase é o verbo brincar. Carolina brincou no pátio. Predicado verbal. Tudo bem? Vamos lá. Predicado verbo nominal. No predicado verbo nominal teremos uma característica atribuída ao sujeito, mas também teremos um verbo que não será um verbo de ligação, será um verbo significativo. Vamos lá. Agora do verbo nominal, eu fiz
um exemplinho aqui para vocês. Olha lá. Carolina pulou feliz na cama elástica. Carolina pulou feliz na cama elástica. Qual que é o verbo aí? Pulou. É um verbo de ação, né? Por quê? Porque ela pulou feliz na cama elástica. Não é um verbo de ligação. Eu vou passar uma listinha para vocês, no slides que estou elaborando, quais são os principais verbos de ligação. Tudo bem? Então, Carolina pulou feliz na cama elástica. Carolina pulou. Pulou é o verbo. Só que Carolina pulou feliz. Feliz é uma característica do pular ou é uma característica de Carolina que está pulando feliz? É uma característica de Carolina que está pulando feliz. Então, temos um verbo de ação, né? Um verbo significativo e também temos uma característica de Carolina na mesma frase, porque ela pulou feliz. Ou seja, é um predicado verbo nominal, porque na mesma frase nós temos uma característica atribuída ao sujeito, Carolina, né? E um verbo, né? Significativo, porque não é um verbo de ligação. Então, essa frase, Carolina pulou feliz na cama elástica, é um predicado verbo nominal, tá? Lembrando que nem sempre na frase o sujeito ele vai aparecer na frase assim com um nome, ou seja, ele pode estar oculto, ele pode ser indeterminado, ele pode ser inexistente, né? Dá uma olhadinha lá nos tipos de sujeito, né? Para que vocês possam acompanhar, tudo bem? Então, sabendo o que é um predicado verbal, um predicado nominal e um predicado verbo nominal, vamos para o predicativo do sujeito, que é o objetivo da nossa aula. Tá? Predicativo do sujeito, o que que é? É uma característica de quem? Do sujeito, né? Ou seja, geralmente, prefiro falar na língua portuguesa, que geralmente há uma ligação entre o sujeito e a característica por um verbo de ligação, tá? Prefiro falar geralmente, que a maioria dos casos, geralmente, é por um verbo de ligação, tá bom? Então, vamos a um outro exemplo. Carolina estava doente. Outro exemplo com Carolina. Carolina estava, sujeito, Carolina. Estava é um verbo de ligação. Mais uma vez, olhem uma listinha na internet, ou se vocês preferirem esperar os meus slides, vou mandar uma listinha com os principais verbos de ligação para vocês, tá? Então, vamos lá. Carolina estava doente. Carolina doente, ou seja, quem estava doente? Carolina. Estava é o verbo que está ligando Carolina a doente, ou seja, é um verbo de ligação, é um predicado nominal e por consequência o que é? Um predicativo do sujeito. É simples, gente. Predicativo do sujeito é igual ao quê? É uma característica do sujeito ligado geralmente por um verbo de ligação. Tá bom? Você só precisa saber quais são os verbos de ligação, identificou o sujeito, identificou o predicado e tem o verbo de ligação, opa, matou a charada, predicativo do sujeito, tudo bem? Predicativo do objeto, é uma característica do quê? Do objeto, tudo bem? Ou seja, a característica na frase será o quê? Do objeto. E, professor, mas professor, como que nós vamos identificar? Simples. No predicativo do objeto, o predicado será verbo nominal, ou seja, teremos um verbo significativo, um verbo de ação, mas também teremos uma característica, tá? Mas no caso será uma característica do objeto, tá? Vou pegar um exemplo que eu fiz para vocês aqui. Vamos lá. Comprei um carro quebrado. Comprei. Sujeito oculto. Eu comprei. Sujeito. Um carro quebrado. Predicativo do objeto. Um carro quebrado. Por quê? Como falei para vocês, tudo que não é sujeito é o predicativo. Aí nós temos que identificar qual predicativo que estamos falando. O carro, no caso, é o quê? É um objeto. Um carro quebrado.
Quebrado é o quê? Uma característica do carro, ou seja, é um predicativo do objeto. Tudo bem? Uma coisa interessante para vocês, que é fácil de identificar, se vocês conseguirem substituir o objeto por um pronome oblíquo, mas o que é um pronome oblíquo? Gente, vocês precisam saber o que é um pronome oblíquo. Por quê? Isso daí já é matéria de 6º e 7º ano, tá? Identificou o que é um pronome oblíquo? Conseguiu fazer a substituição desse objeto pelo pronome oblíquo? Ótimo! Vocês encontraram o predicativo do objeto, tá? Vamos lá. O juiz julgou o réu inocente. Outro exemplo de predicativo do objeto. Sujeito, o juiz. Julgou é o verbo. É um verbo significativo, não é um verbo de ligação. Opa, é um verbo significativo, não é um verbo de ligação. Opa, então não é predicativo do sujeito, né? O réu inocente. O réu inocente. O juiz é inocente ou o réu é inocente? O réu, né? Porque o juiz julgou o réu inocente, né? O réu, no caso, é o objeto e inocente é essa característica do réu, ou seja, do objeto. Então, aí teremos o quê? Um predicativo do objeto, tá? Olha só, vamos fazer uma substituição com o pronome oblíquo. O juiz julgou inocente. Julgou-o é o quê? Eu estou substituindo o réu por o, que é um pronome oblíquo. Conseguiu fazer essa substituição? Ficou ok? Teremos predicativo do objeto, tá? Uma coisa interessante aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui para que vocês consigam entender essa matéria de uma vez por todas, né? Eu espero que o meu vídeo esteja bem didático, tá? Quem tiver qualquer dúvida, me pergunta no Classroom. Vou mandar alguns slides, né? Nessa nova fase de coronavírus, temos que nos readaptar, nos remoldar, mas não podemos deixar de estudar, não é verdade? Então, todos os dias, os horários das nossas aulas presenciais, estarei no Classroom esperando por vocês, para tirarmos dúvidas, para fazermos exercícios e para estar passando matéria nova e tirando as dúvidas junto com isso, tá bom? Então, vamos finalizar essa matéria o seguinte: predicativo do sujeito, verbo de ligação, liga o sujeito à sua característica. Predicativo do objeto, teremos um verbo significativo e uma característica deste verbo, tudo bem? Junto com um objeto, tá? Teremos no predicativo do sujeito, predicado nominal, predicativo do objeto, predicado verbo nominal. Tá bom para vocês? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou queiram que eu faça qualquer resuminho para vocês sobre alguma matéria que vocês não lembram mais, pode pedir para mim que eu gravo um vídeo para vocês, nós combinamos. O importante é o quê? Não ficar com dúvidas, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!